Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? 26 anos. Através da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando foi sancionada, por isso que agora está completando 26 anos. Olha que coincidência, né, estimado? Estamos aí para falar de PROCON, os direitos e os deveres de você, de nós todos, consumidores. Estimado, um pouco da história dos direitos e deveres do PROCON, você que já esteve uma outra época dirigindo o nosso PROCON, hoje está como diretor novamente, e, enfim, como é que estamos em Rio do Sul? Em 2004 já estive à frente do PROCON municipal da cidade de Rio do Sul. As coisas mudaram bastante, assim, evoluíram muito. Hoje em dia as pessoas sabem muito mais os direitos, têm a noção, nos procuram muito mais. Então a gente tem hoje muito mais funcionários também por essa questão. Estamos na semana de aniversário do PROCON, então são 26 anos. Ano passado, inclusive, Rio do Sul recebeu uma deferência a nível estadual. Nós recebemos lá um troféu como alguns destaques, né? Foram 9 destaques no estado e a gente foi agraciado como um dos destaques do estado de Santa Catarina na frente do PROCON. Então isso alegra a gente, isso devolve para a comunidade também em serviço, né? E a gente ficou muito feliz e como a gente está na Semana do Consumidor, vem bem a calhar aí essa questão de a gente estar conversando um pouco mais de perto com a sociedade. Como é que estamos de estrutura? Você diz, estamos bem de estrutura, número de funcionários, tal, o endereço, a gente está no centro da cidade, no calçadão, os José Gonçalves. Quer dizer, tudo é fácil para o consumidor chegar ao PROCON, chegar ao Luiz, chegar aos seus colaboradores. Eu acho assim, Neri, que a gente tem que dar alguns créditos para algumas pessoas que tiveram o seu valor também. Na época, lá em 98, quando o PROCON veio para Rio do Sul, que na antiga Sunab, nem era PROCON ainda. Era Sunab. Era Sunab, então tinha o Márcio Lucas, conhecido. Márcio Lucas. O nosso saudoso Farley Dávila. Farley Dávila, foi é verdade, bem lembrado. Os dois precursores que trouxeram essa questão da defesa do consumidor para a cidade de Rio do Sul. Então a gente sempre é bom lembrar da história e dar crédito para essas pessoas que realmente conseguiram fazer a diferença e trazer isso para Rio do Sul. O estado de Santa Catarina hoje, Neri, somos em 81 PROCONs municipais. O estado da federação que mais PROCONs municipais existem. Então, assim, é um estado muito forte, é um estado que o SINDEC, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem muita consideração por fazer esse trabalho de difundir e abrir mais PROCONs, né? Na nossa região do Alto Vale, quando a gente entrou em 2013 de volta, a gente fez algum trabalho na região e conseguimos abrir 2 PROCONs ativos hoje na região do Alto Vale, que é o PROCON Municipal de Ituporanga e o PROCON Municipal da cidade de Ibirama. De Ibirama, além do Rio do Sul, temos Ibirama e temos Ituporanga. Temos Ituporanga. Então, assim, o atendimento, ele é feito, os PROCONs são municipais, então ele é gerido pelo poder público municipal. A lei é federal. A lei é federal, aí são os PROCONs estaduais e o PROCON municipal. Nessa ponta do PROCON municipal, a gente trabalha principalmente com as pessoas que moram em Rio do Sul. Então, as pessoas que moram na região do Alto Vale e vêm abrir uma reclamação em Rio do Sul, eles têm que ter uma relação de consumo com alguma empresa aqui da cidade de Rio do Sul. Senão não é possível atender? Não é possível porque a demanda, o PROCON é do poder público da cidade de Rio do Sul. Então, a gente tem que atender essa pessoa mesmo que paga seus impostos e que mora aqui na cidade de Rio do Sul. Então, a gente devolveu com muito mais satisfação os atendimentos no PROCON. Hoje o PROCON é melhor visto na cidade, né? Em relação a isso. E isso vem também de uma orientação do PROCON estadual, onde essas cidades menores, com as suas casas de cidadania, que existem em alguns lugares, ou alguns PROCONs pequenos municipais, para fazer esse trabalho. E as pessoas que moram na região do Alto Vale e nos outros municípios que não existem, e que você tem uma relação de consumo, por exemplo, com telefonia, que não existe na cidade de Rio do Sul, é o fórum da comarca de onde você mora. O fórum da comarca. Exatamente. Então, o mesmo tratamento, o mesmo atendimento que você vai ter no PROCON municipal aqui de Rio do Sul, você terá nos órgãos lá no fórum da sua comarca e procure que você vai ser atendido lá. Estimado, como é que é feita a triagem, situação de nota fiscal, tributos? Como é que funciona isso? Então, assim, Neri, isso é muito importante essa colocação, porque a gente faz uma triagem, a gente conseguiu aumentar quase em 100% o número de atendentes no PROCON, porque a demanda é muito grande.
Hoje nós temos, para você ter uma noção, de 15 a 20 atendimentos de ouvidoria só de celulares, só de telefonia por dia. Isso é uma demanda muito grande. De 15 a 20 atendimentos por dia. Só de celulares? Só de celulares, fora os corriqueiros, as aberturas de processos administrativos. Hoje nós estamos tramitando próximo a 600 processos, do início do ano até agora. Então, para você ter uma ideia, lá em 2004, quando a gente esteve à frente do PROCON, em 2004 a gente abriu 126 ou 127, eu tenho esse número aproximado ali. Hoje, até hoje, nós estamos perto de 600 processos abertos, né, tramitando. Aí fora os atendimentos não protocolados, que é o atendimento que a gente dá orientação, o consumidor vai lá e tem alguns anseios, ou a gente resolve antes de abrir com uma simples ligação lá para o lojista, né, ou para o fabricante. Antes de abrir o processo. Então a triagem é importante nesse processo, por quê? Você chega no PROCON, vai ter lá um atendente, ele vai te fazer algumas perguntas. A primeira é realmente se você mora na cidade de Rio do Sul, se você teve uma relação de consumo aqui, e a pergunta fatal e que você de casa deve prestar muita atenção nisso. Nota fiscal, a sua comprovação de relação de consumo. Porque pouco adianta a gente até pode abrir um processo administrativo sem a nota fiscal, mas ele vai ficar pouco embasado, a gente tem pouca substância na abertura do processo por falta de comprovação de relação de consumo. Tem que ter documento, né? O documento é a nota fiscal, não precisa. O PROCON, como é uma parte administrativa, ela é documental, ela não existe a parte testemunhal. Testemunhal é numa fase lá... Judicial. Quando vai para uma parte judicial, pode-se arrolar alguma testemunha, dependendo do pedido do juiz ou não. Mas na fase de PROCON, que é o administrativo, só a parte documental. Então, assim, muito importante, nota fiscal, não só pela relação de consumo, mas também pela essa consciência tributária de nós consumidores, porque a gente se engana que às vezes a gente vai comprar numa loja, aí chega o cidadão lá, o dono da loja, Neri, e diz assim, eu vou te dar R$50 de desconto, mas não vou te dar nota fiscal. Só que se você fizer a conta de, em média, 36% de tributos que a gente paga... Paga mais ou menos por produto, né? Então em média, né? Em alguns produtos mais, outros menos. Se você fizer a conta, é muito mais. Então, quem está levando vantagem é lá o lojista. E você está achando que você está fazendo uma grande coisa? Não, você não está tendo uma consciência tributária, esse dinheiro não volta como subsídios para o município, para o Estado e para a União. E você não tem a nota fiscal. E aí a gente reclama que não fez isso, o gestor não fez isso, não fez aquilo. Então, a consciência tributária e relação de consumo, a nota fiscal, a base dela é essa. A base é essa. E importante também nessa questão da triagem, para o consumidor, que é bem fácil de se entender, a questão da ordem de serviço. A gente tem alguns problemas no PROCON nessas questões. Porque às vezes você tem um problema com o teu celular, por exemplo, e você deixa na loja para enviar para assistência técnica. Só que o lojista ele não é assistente técnico. Ele é um intermediário do fabricante com a relação de consumo. Ele não tem como te dar uma ordem de serviço. Então, preste atenção quando você deixa numa loja que ele te dê um documento de ordem de serviço, que para você ter a comprovação que você realmente enviou aquele qualquer produto. Declaração, né? Que você deixou o telefone, marca tal, no dia tal, com problema tal, é isso? Mais ou menos isso? Normalmente, nas questões de telefonia de celulares, é um protocolo dos Correios, onde é para envio para as assistências técnicas, né? Então, quando você vai fazer a compra do seu celular ou de qualquer produto, procure saber aonde fica a assistência técnica desse produto. Às vezes a gente deixa de fazer algumas perguntas importantes, que se eu souber que o meu celular, que eu vou comprar assistência técnica em São Paulo, não posso comprar esse aparelho, né? Será que você vai comprar? Porque a responsabilidade, só para o consumidor saber também e deixar bem claro para o pessoal de casa, a responsabilidade de envio para assistência técnica é do consumidor. As pessoas acham que é do lojista. É do consumidor, né? É do consumidor. O lojista não tem que enviar, né? O lojista muitas vezes... Envia se quiser, porque é cliente, aquela coisa toda. Muitas vezes faz para manter essa clientela, para manter esse bom relacionamento com o cliente. É verdade. Estimado, no problema de telefonia, que é a maior incidência, né? Realmente é muito grande, você sempre disse isso e está dizendo hoje aqui de novo. A primeira tentativa do consumidor, anotar o protocolo, quando você faz aquela ligação para aquela, eu chamo, desculpa a sinceridade, saque, a praga do 0800. Para mim é uma praga, porque eles alugo, passa para outro, cai a ligação, você fica 40 minutos, 30 minutos, não resolve, outro dia liga de novo, aí manda o e-mail, não chega, e aquela coisa toda. Data, protocolo, nome, acompanhar, faturas, o que nós temos que
Porque isso aí é uma coisa que deixa o consumidor louco e deixa muito puto da cara. Essa que é a verdade. Eu tenho que te dizer, Neri, que tu está coberto de razão. Então, as pessoas que estão em casa, a gente tem anseios, né? Então, o saque realmente é complicado, é demorado, as pessoas não te atendem direito, cai a ligação. Tem algumas leis agora que dizem que eles têm que te retornar essa ligação em até 2 minutos, só que isso também não acontece. Aí acontece de os PROCONs ficarem multando essas empresas, mas assim, aí falta fiscalização e falta uma lei mais dura para que eles cumpram realmente isso, né? Então, os nossos deputados aí que façam leis mais duras para que a gente possa realmente cobrar deles. A Anatel, que é a agência que regulamenta... Que é a Agência Nacional de Telefonia, né? Agência Nacional de Telefonia, que poderia nos nortear e nos dar um subsídio melhor, infelizmente, às vezes nos atrapalha, Neri. Eu tenho que dizer isso aqui para o consumidor, porque, para você ter uma ideia, o presidente hoje da Anatel, ele trabalhou 20 anos na Oi. Então, a gente tem essa noção de que os saques têm grandes problemas e o PROCON está aí de balcão de atendimento. Quando a gente falou de 15, 20 atendimentos de ouvidoria por dia, não é nenhum exagero, porque nós temos o PROCON municipal, todos os PROCONs do estado de Santa Catarina, nós temos um contato direto dos PROCONs com as operadoras, um contato direto dos PROCONs. Então, é um atendimento muito mais rápido. Nós temos, em média, 86%, isso em uma porcentagem estadual, tá? Esse número é uma estimativa estadual. E 86% dos casos a gente resolve já por ouvidoria. Então, é importante você de casa saber... quando você vai fazer esse primeiro atendimento, essa primeira tentativa, anote lá o nome do atendente, a data, muito importante, data e a hora. E o protocolo, né? E o número do protocolo, que é o mais importante. Claro que é a finalização desse atendimento. O porquê disso, Neri? Porque muitas vezes, num processo administrativo, a gente precisa das gravações. Aí quando você não tem um desses itens que a gente acabou de nominar aqui, as operadoras se colocam não posso porque a data não bate, porque o horário realmente não era aquele. Essa pessoa que você está dizendo não trabalha aqui? Exatamente. Eles arrumam vários subterfúgios de fugir dessa responsabilidade. Então, é importante o consumidor de casa saber que anote e deixe anotado ali esse primeiro atendimento e não demore muito para procurar o PROCON. Porque às vezes a gente recebe atendimentos lá que a pessoa está 6, 7, 8 meses com aquele problema e chega lá já no PROCON já com um problema assim muito grande. E aí chega desmotivado ou de repente nervoso, querendo um atendimento que se resolve em 2 minutos. E esses dados que você colocou agora, que é importante a pessoa ficar ligada, não é só para os casos de problemas na compra ou defeito de telefone celular, né? A gente para várias situações, né, de outras mercadorias, de outros produtos, né, estimado? Claro que a gente está falando de telefonia porque isso maior. É o caos nacional. É o caos nacional. É um caos nacional. Então, assim, a gente fala muito de telefonia porque fica mais claro para o consumidor de casa entender o que a gente está falando, porque ele se identifica muito mais fácil. Mas isso vale para qualquer produto, claro. Você comprando um televisor, uma geladeira, qualquer tipo de produto durável, você primeiro faz essa tentativa de acordo com a empresa, que quando você compra, é importante você guardar lá os documentos que vêm junto com o produto. As pessoas normalmente não guardam ou esquecem, deixam dentro da caixa e acaba indo para o lixo. Não, gente, é importante você guardar, porque lá sim tem todas as informações. Para você ter uma noção, em cada produto, por exemplo, vamos falar de celular de novo, que é o campeão, né? Então, assim, a cada compra de qualquer produto durável, nós temos até 3 tipos de garantia. Até 3 tipos de garantia? Até 3 tipos. 2 são naturais, né? Que é uma garantia. O primeiro é a garantia legal, que o Código de Defesa do Consumidor, até vou pegar meu livrinho para mostrar para o pessoal. Pode usar, à vontade. Para o pessoal de casa. Então, esse aqui é um modelo do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos um outro modelo aqui na mesa. Esse modelinho aqui? Que é um modelinho menor, que as pessoas podem levar de bolso também, inclusive. Pode passar no PROCON e nos procurar, que a gente vai estar entregando para quem quiser. Então... Estimado, nós temos que ir ao nosso intervalo, mas eu queria fazer uma perguntinha só para encerrar esse assunto. O arrependimento, eu comprei um telefone, ou uma geladeira, ou um televisor, ou sei lá, qualquer produto. Quantos dias eu tenho para me arrepender e ir lá na loja e dizer, não gostei, não funciona como eu queria, eu quero devolver? Isso é importante também, muita gente confunde os 7 dias de arrependimento. Mas são 7 dias? São 7 dias. Houve ou há
na Câmara dos Deputados já um projeto para aumentar para 10 dias. Mas ainda não saiu, é coisa nova, ainda não está muito cedo para se falar disso. O artigo 49 ele é muito claro nessa questão, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, onde diz que os 7 dias do arrependimento. Mas são 3 situações que você pode dizer ou pode procurar e pode assim fazer valer o seu direito de reclamar dos 7 dias. Primeiro é compra por telefone. Segundo é compra por internet. Muito cuidado, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar da internet também, a compra por internet. E terceiro, quando é um vendedor ambulante que bate na sua casa e quer vender algum produto. Então, nessas 3 situações, telefone, internet ou vendedor ambulante, você tem esses 7 dias de arrependimento. Não precisa nem dizer o porquê. Não gostei, a cor não era essa, não serviu. Não tem problema. Você tem, por direito, já no artigo 49, te dá esse direito de você fazer essa troca ou essa devolução do produto e buscar o seu dinheiro de volta. Mas tem que ter a nota fiscal, né? Tem que ter a nota fiscal. Mas o ambulante chega na casa, não tem nota fiscal, estimado? Aí sim, muitos têm. Muitos hoje com aquelas maquininhas, alguns já existem. Mas a gente consegue fazer a comprovação pelo fabricante. Aí né, nessa questão a gente busca muito pelo fabricante. Então assim, a gente tem que ficar atento a isso. Mas quando, ao contrário disso, que você vai na loja, você pega o produto, avalia, conversa com o vendedor, aí não cabe o artigo 49 nele. Então, assim, só se houver um vício ou um defeito no produto. Né? Aí volta lá para o artigo 18 das garantias, dos prazos de garantia, né? Que você deixa, se você deixar o seu produto lá na assistência técnica e eles demorarem mais de 30 dias para te devolver, você já tem 3 direitos. A gente está falando sempre em 3, né? Verdade. O seu dinheiro de volta, ou um aparelho novo, né, ou similar, ou um desconto proporcional. Isso fala lá no artigo 18. Então, a diferenciação, você tem que estar atento da compra por internet, por telefone ou por vendedor ambulante e quando você vai diretamente na loja fazer essa compra. É verdade. Estimado, nós temos que ir ao nosso intervalo, já vamos voltar para o último bloco do programa. Que é pá e bola. Isso é mais rápido que o futsal hoje. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Pra gente falar, depois da banda Chapéu Preto, dar o show dela, falar sobre a internet, a compra internet, cartão de crédito, e principalmente bares, restaurantes, o que o consumidor tem que pagar de consumação, o que é lei, o que é gorjeta 10%, o que não é de direito de pagar gorjeta, obrigação de pagar 10%, isso tudo depois da nossa banda Chapéu Preto.